Programa Saudações, agora no YouTube, comigo, Moreira Serra, participação de Carlos Nina, aqui comigo. A gente está entrevistando, batendo papo, conversando com o doutor Antônio Dino, advogado, empresário, vice-presidente no exercício da presidência da Fundação Antônio Jorge Dino, que leva o nome do seu avô e que tem na sua avó, Dona Enide. Eu vou dizer só Enide Dino, que é como todos nós. Enide Jorge Dino. Ela Enide não gosta Jorge de Enide Dino. Pronto, ela gosta do Jorge também, Gosta. né? Enide Jorge Dino. Vamos fazer essa passagem aqui, Carlos, com você. Moreira, é fácil e difícil falar de Dona Enide. Pronto. E eu gosto de lembrar um episódio de Dona Enide, à frente da Fundação, que mostra bem a capacidade, a determinação, a fortaleza de Dona Enide, né? A inteligência, a dedicação mesmo a esse trabalho na Fundação. E eu me lembro, isso é um fato histórico, quando o presidente Zé Sarney estava no exercício da presidência, o senador Zé Sarney foi eleito presidente, assumiu a presidência, a Fundação estava em dificuldade. Sim. E havia toda aquela história, os episódios históricos do conflito com o Antônio Dino, com o Zé Sarney, na época quando o Sarney saiu para disputar o Senado. Havia aquela rusga, né, que a história registra. E no momento em que a Fundação precisou, a Dona Enide, sem nenhuma dificuldade, ela deixou de tomar a decisão de procurar o presidente Zé Sarney. E o presidente Zé Sarney também, diga-se de passagem, a recebeu e prontamente atendeu a Dona Enide. E foi importante naquele momento que deu um impulso muito grande também ao hospital. Mas a Fundação passou muitos momentos de dificuldade, muitos. Sim. E nós temos conhecimento pela mídia de todos esses fatos. E essa Fundação, eu sei, você vai falar disso ainda, continua com dificuldade. Sim. Mas houve muitas e muitas dificuldades e encontrou pessoas que puderam ajudar, como você já mencionou aqui no bloco anterior. Então, eu tenho certeza que a Dona Enide, toda essa experiência dela, esse trabalho dela, foi uma espécie de aprendizado para você. Uma então, universidade. você, na hora que ela... Porque tem muitos outros familiares dela que ela poderia ter indicado e tudo, mas ela escolheu você. Isso significa também a percepção dela estava certa, porque quando você assumiu, o que você fez? Você disse aqui no primeiro bloco, você teve essa percepção, com certeza já foi fruto da experiência que você ouviu, da Dona Enide, do Conselho, das dificuldades que você estava olhando na Fundação, vendo na Fundação, e em vez de construir um edifício, você resolveu ir ao encontro das necessidades onde estavam as pessoas portadoras dessa doença que vinham para a cidade. Muito bem. Então, antes deste momento, que é o momento que você está no comando de expansão, houve esse momento de resistência, de luta, de dificuldade aqui de Dona Enide. O que você nos diz dessa pessoa fantástica que todo o Maranhão deve, que é a Dona Enide Jorge Dino? Olha, é difícil falar da minha avó porque eu sou o neto mais velho, fui o primeiro neto que nasceu depois da morte do meu avô, neto dela e dele, né? Ele teve outro casamento antes, então ele tem outros netos mais velhos. Então, por conta disso, eu levei o nome dele. E hoje, numa coincidência gigantesca, eu estou à frente da Fundação, ainda tem gente que pensa que a Fundação, quem criou fui eu. Só é tão novo, já porque não sou eu. É outro Antônio Dino. Mas eu poderia fazer uns 3 ou 4 programas falando só da minha avó. Eu passei muito tempo da minha vida com ela, porque antigamente meus pais não tinham babá, então minha mãe trabalhava na UFMA, a gente morava no Turu, meu pai trabalhava no Porto e eu ficava com minha avó. Muito tempo. E muitas das coisas dessa luta dela na Fundação, vamos aqui restringir o que eu vou falar só a Fundação, muita luta dela eu via no diário, né? Eu escutando, não tinha um entendimento,
mas eu via no diário, via minha avó dando entrevista, pedia para ela me mandar um beijo quando estivesse lá, né? É coisa de criança. E acabava escutando essas coisas todas, e gente indo lá na casa dela conversar, o doutor Nina algumas vezes, com certeza esteve lá. Então eu vivenciei muito esse clima de fundação desde criança, né? E eu sei como é que ela tratava isso, as campanhas que ela tratava. Ela fez coisas que hoje eu não faço e até me culpo por isso, porque eu vi ela fazendo. Então não existe uma campanha de doação, não existiu uma campanha de doação enquanto ela esteve à frente da fundação que ela não estivesse presente, sentada lá com 90 anos de idade, sentada lá recebendo dinheiro, passando troco se fosse o caso. Então são coisas que são da minha avó, né, da Dona Enide. Eu estava aqui, falei agora há pouco, acho que não tem pessoas desse tipo não deviam morrer, nem envelhecer. Fazem um bem gigantesco, vê o que ela pegou em troca disso. Eu não vi, assim, vantagens financeiras, prestígio, nem de prestígio ela usufrui, né? Ela é uma pessoa super simples, quem conhece ela sabe, não quer nada de diferente de ninguém. Então são coisas que são lições que a gente tem, né? Que a gente acaba levando. Na verdade foi uma universidade conviver com minha avó. E muitas histórias que ela contou e muitas coisas que eu presenciei. A última, alguns anos atrás, antes da pandemia, eu não me lembro quem foi o deputado que me ligou. O deputado Arnaldo Melo. Essa é até engraçada, essa história. O deputado Arnaldo Melo conseguiu meu telefone, me ligou e disse: olha, eu queria promover o encontro da tua avó com o Sarney. Tá? Sarney, que, diga-se de passagem, quando o senhor falou que atendeu prontamente, só fazendo aqui um parênteses, o que ele atendeu prontamente? Para quem não sabe, o hospital, a primeira ampliação que houve em 1989, Sarney era presidente desde 85, acho, em 86 foi quando minha avó foi lá falar com ele da necessidade de aumento do hospital. Então o hospital hoje, até um passado bem próximo, tinha o tamanho que ele tinha em 89 quando Sarney entregou a ampliação do hospital. Aquele hospital que está lá pintado de amarelo, feio por fora e tudo. Ele foi inaugurado em 89. Eu tinha 11 anos, mais ou menos, e eu não me esqueço de Sarney. Primeiro que eu tinha presidente da República, né? Mas o fato que mais me marcou é que ele usava terno branco, um terno de linho branco, né? E aí eu olhei aquele homem descendo de terno branco. Eu nunca tinha visto uma pessoa de terno branco na minha vida, assim, frente a frente. Então esse foi um dia que me marcou muito. Então em 89 ele entregou aquela inauguração, ele inaugurou aquela ampliação. E de lá para cá, a outra ampliação que teve foi a da radioterapia e agora essas ampliações para o interior. O hospital está defasado em espaço físico. Os equipamentos que nós temos são ponta de linha, principalmente por causa dessas parcerias que a gente faz com o Ministério Público do Trabalho, com Bancada Federal, Assembleia Legislativa. Então isso possibilita a gente a renovação do nosso parque de equipamentos. Mas as dificuldades são muito grandes, o SUS é deficitário, né? E, enfim, isso a gente vai já falar. Deixa eu voltar para a história de Sarney. Então Arnaldo Melo me ligou, aí disse: Dino, eu queria promover esse encontro. Aí eu disse: não, tudo bem, eu também vou adorar ver minha avó conversando com o Sarney, porque no meu ponto de vista são duas pessoas que contam a história toda, né? Sarney, eu acho que é a única pessoa que eu conheço que conheceu um santo. Um não, dois pelo menos que eu sei. João Paulo II e Irmã Dulce. Então, eu não conheço outra pessoa que conheceu um. Ele conheceu dois. A rainha da Inglaterra, tudo, rapaz. Então, né? Uma enciclopédia. Eu disse: eu vou adorar ver essa conversa. Aí conseguimos, marcamos e tudo. E eu levei minha avó lá. Aí era um dia que estava chovendo, chegamos lá na casa dele, ali no Calhau. Ela foi prontamente recebida, conversaram lá, eu presenciei, foi bom, relembraram muita coisa, foi bem legal a presenciar a conversa. Fiquei ali calado, só olhando, e quando eu saí de lá, me ligou um amigo meu, né? Aí ele disse: Dino, eu queria saber quem estava contigo, cara. Aí eu disse: pô, é minha avó. Por quê? Eu disse: logo vi. Aí eu disse: o que aconteceu? Rapaz, Sarney estava sentado lá com os deputados federais, um pessoal de política, e aí quando vocês chegaram, ele disse assim: pessoal, eu quero que todo mundo saia, que agora eu vou falar com uma das pessoas mais importantes do Maranhão. Aí ele, esse meu amigo, não se conteve de curiosidade, abriu a brechinha na porta, ficou vendo e me viu passar. Aí ele disse: eu sabia que não era tu, eu queria saber quem... Eu disse: pô, obrigado pela parte que me toca. Eu queria saber quem é.
Isso é ótimo. Né? Aí eu só sabia que não era tu. Eu fiquei curioso, tô te ligando, saber quem é que estava contigo. Essa era minha avó, cara, minha avó. Né? Então são coisas que ela escolheu esse sucessor ou a missão que eu tenho. A missão que eu tenho de suceder uma das pessoas mais importantes do Maranhão. Como é que alguém consegue suceder uma pessoa dessa? É um negócio essa referência difícil. que você faz aos dois, eu também faço questão de fazer, porque mostra que são duas pessoas que se destacaram, né? O Sarney, claro, num nível bem maior, Dona Enídia aqui, mas também com uma repercussão fantástica aqui na saúde de milhares de pessoas, milhões de pessoas, porque ao longo desse tempo, e não só do Maranhão, porque a Fundação, o Hospital do Câncer da Fundação Antônio Dino, ela recebe pessoas de outros estados. De outros países. De outros países, né? Sim, Então, daí que esse trabalho que você está comandando agora de levar o hospital para o interior do estado, para onde há realmente essa demanda, é realmente uma decisão muito importante. Aí eu pergunto também, não sei se Moreira quer voltar ainda com a Dona Enídia, aliás, eu vou deixar um pedido também para você aqui, claro, que você deve retribuir o beijo para a Dona Enídia antes de encerrar o programa, assim como você pedia. Vai mandar um beijo, manda um beijo para ela. Sim. Vou antes de encerrar o programa. Vovó, um beijo para a senhora, viu? Tá aí, viu? Mas sim, Moreira, então esse é um trabalho itinerante do hospital. Há algum trabalho nesse sentido? Sim, a gente tem algumas... Como a gente tem conhecimento da dificuldade que os pacientes do interior têm de acesso à saúde básica, e aí quero deixar bem claro que eu não estou falando mal de prefeitura nenhuma, não estou aqui criticando ninguém. Todos nós sabemos, né? Mas a gente sabe que existe dificuldade, não sei se em todos, mas em alguns municípios, né? Talvez principalmente os menores, que têm menos recursos, enfim. Nós bolamos alguns planos para conseguir atender, diagnosticar precocemente alguns tipos de câncer, em especial nas mulheres. O câncer de colo de útero, por exemplo, é um deles. Então, no ano passado, no ano de 2022 até 2023, em 12 meses ali, a gente conseguiu examinar quase 10 mil mulheres em mais de 30 municípios, conseguimos trazer mais de quase 400 mulheres dessas 10 mil, diagnosticar precocemente, trazer para dentro do hospital. Ah, mas são 400 mulheres, é pouco. Se fosse tua mãe, como é que é, né? Então, se fosse só uma, para mim já tá valendo, entendeu? Hoje a gente tem alguns números, por exemplo, do Hospital de Pinheiro, foram diagnosticados lá 39 pessoas, né, de fevereiro para cá. Ah, mas só 39? Se fosse tu, se fosse teu pai, tua mãe, um filho teu. Né? Então, é muito importante. Se for só um, é importante. A dimensão do impacto de um trabalho desse, de um atendimento desse na vida de uma família. De uma família. De toda uma família. O câncer, ele não adoece a pessoa. A gripe adoece a pessoa. O câncer não. Ele causa um problema social gigantesco. Quer ver? Vamos supor que o marido tem um câncer qualquer e precisa sair de Santo Inês para vir a São Luís. Esse cara vai vir sozinho? Primeiro, ele já deixa de trabalhar. Aí vamos supor que seja a esposa dele que vem com ele. Aí a esposa dele não vai poder estar trabalhando, porque tem que acompanhar ele não só no tratamento em São Luís, que já é desgastante, mas tem toda a parte em casa, porque às vezes faz uma quimioterapia, fica cheio de efeitos colaterais, vomitando, não quer comer, tem que ter uma pessoa assistindo. Então, nós vamos ter uma casa com um casal que já não trabalha. E aí, como é que eles comem? Como é que faz? Aí vai ter, sei lá, de repente tem 1 ou 2 filhos, ou alguns filhos que consigam, mas esse pessoal é bem empregado, ganha só um salário mínimo, consegue sustentar os pais. Como é que vai funcionar isso? Quem está com câncer também, essas pessoas têm uma renda familiar baixa. Quem está com câncer tem que comprar alguns remédios que a gente não dá aqui. Como é que compra? Quem paga? Então, o câncer, ele não é uma doença da pessoa, ele é uma doença da família, ele alcança outro patamar, né? Então, essa também é uma causa que a gente pensou, né? Levar o hospital para perto do paciente, e não essa o paciente foi uma das hospital. grandes preocupações que a sociedade toda conhece de Dona Enídia, o trabalho dela, com esse apoio, essa casa de apoio que muita gente não conhece. As pessoas não conhecem esse trabalho da Fundação Antônio Dino, ouvem falar do Hospital do Câncer, conhecem, respeitam, até admiram
esse trabalho, mas não conhecem esse outro lado, Sim. porque o SUS paga o tratamento, paga, sim, Paga alguma coisa do tratamento. Mas, como você disse, a pessoa precisa de um apoio, porque esses que vêm para cá, por exemplo, eles têm que voltar para uma outra consulta para continuar o tratamento. Tem que saber onde vai ficar. Então, onde vai ficar? Então, esse apoio, essa chamada casa de apoio, essas pessoas que se doam para fazer isso tem um custo também, custo financeiro. E que não tem cobertura nenhuma Exatamente. por nada. É aí que entra a doação, entra a importância as da pessoas doação. que procuram fazer isso. E é por isso que, inclusive, a Fundação sempre procurou ampliar. Eu me lembro, quando eu conheci, esse trabalho era pequeno, uma área pequena. Hoje, esse espaço... É quase um quarteirão inteiro. Exatamente, é quase um quarteirão. O quarteirão abrigava tudo. Agora é um quarteirão para dar esse atendimento. Isso é muito importante e isso o Estado não paga, o poder público não paga, o SUS não paga. E é fundamental para o tratamento. Fundamental para o tratamento, para crianças, para as pessoas que vêm do interior, principalmente. Exatamente. É um lado que as pessoas não conhecem desse trabalho da Fundação. Essa parte do desconhecimento de uma parte do trabalho da Fundação também é culpa da minha avó, mas eu vou explicar para vocês. Uma vez eu perguntei isso para ela, e ela disse: meu filho, cada real que eu gasto para divulgar o que eu faço é R$1 a menos para tratar quem está precisando. Então eu não preciso que ninguém saiba, eu preciso tratar os pacientes. Então, é culpa dela, assim. E eu acho que ela não está errada. Né? Sim, sim. Eu acho que, pelo contrário, ela está certinha. Cada real que a gente gastaria com uma publicidade é R$1 a menos que eu estou deixando de gastar no tratamento de alguém. Eu queria trazer... nós temos alguns minutos, eu já fui avisado ali, só um instantinho. Eu queria trazer... Bem, a nossa tabela do SUS é o que é. E tratar de câncer é caro, seja até fazendo uma campanha de conscientização quanto às crianças, nas escolas, tudo isso. A tabela é o que você já disse, R$12, R$11 uma consulta. 300 reais uma diária de UTI. Tem toda uma equipe, tem de tudo lá dentro da Fundação. Eu conheci a Fundação, o sonho, tudo isso quando eu era criança, pouca gente sabe, na Praça da Alegria, na Praça Argentina, no Rio de Janeiro, onde eu morava. Meu pai só tinha mim, uma irmã e um irmão. Quando seu avô ia na casa da gente, visitar a gente, foi convencer o papai a vir para o Maranhão, porque ele ia ser candidato a vice-governador nessa década. E a gente acostumou e nós conhecemos a sua família e sempre vimos isso. Como é que administra toda essa luta, toda essa dificuldade? Como é que administra? Como é que funciona esse regime de trato, de cuidado, de convencimento de toda essa equipe de profissionais, de porteiro a médico, de atendente ao pessoal que trabalha com raio-x, com medicamento nas enfermarias? Como é que funciona convencer todo esse pessoal que o melhor salário um dia vai vir? Com toda essa condição. É bem interessante essa pergunta, porque a gente nem paga o melhor salário. Quem trabalha no hospital na rede particular, normalmente até ganha mais. Mas, por outro lado, a gente tem um feedback muito positivo da maioria dos pacientes. Claro, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, tem gente que não sai de lá tão satisfeita. Mas a grande maioria dos pacientes saem de lá elogiando o trabalho e principalmente elogiando a equipe. Enquanto a gente está aqui conversando, a gente lá dentro do hospital tem quase 1.200 pessoas trabalhando para poder fazer com que o câncer seja tratado. Né? Tem quase 1.200 pessoas lá. O Hospital de Pinheiro, quando inaugurado 100%, vai ter mais de 350 pessoas trabalhando, pelo menos. Isso aí eu estou falando diretamente. Eu não sei nem quantas tem indiretamente. Então, o hospital também tem uma função social muito grande de empregar essa turma toda, de fazer o círculo da economia girar. Né? O que às vezes a pessoa diz, mas uma pessoa no mundo não faz diferença. Faz. Faz. Sua avó fez, né? Sua avó faz, não faz fez. A diferença, fez, continua fazendo. E aí ela é uma pessoa também que eu acho que inspira as pessoas. Eu sou muito inspirado nela, né? E, inclusive, muitas dessas respostas eu respondo do jeito que ela fala. Por exemplo, como é que faz tudo isso?
Eu não sei, mas ela diz que a causa é boa. Quando a causa é boa, Deus ajuda. Então, eu acho que tem muita ajuda divina no caminho. Certeza. Né? E, claro, esses 1.200 profissionais estão lá, são dedicados. Eu acho que existe uma empatia muito grande dos nossos funcionários com o paciente. Eu acho que, não que não existem outros hospitais, mas eu acho que lá essa empatia é maior, porque às vezes a pessoa que está sendo tratada ali está sendo tratada pelo SUS, e o nosso funcionário, a maioria, também é tratado no SUS. Então, de repente, ele está transferindo ali como é que ele gostaria de ser tratado. É claro que a gente também tem um processo seletivo que é muito importante. Rigoroso, é muito importante, rigoroso e importante para a contratação desse pessoal. Tratado de perfil psicológico, tem uma série de coisas que é feito, né? Mas eu acho que a causa maior mesmo é a situação da empatia, é a situação do pessoal entender a situação do paciente que está ali, da família do paciente, porque é muito difícil. Às vezes a pessoa chega ali com dor, os familiares, é muita gente, os familiares estão desesperados, não tratam a gente bem, mas no final dizem, não, eu entendi, eu estava nervoso, enfim, acaba se ajeitando a situação toda. Antes de encerrar, e Santo Inês? Santo Inês é um novo sonho, é a nova porta de atendimento do hospital. Nós vamos agora, no dia 21, lançar a pedra fundamental. Nós já fizemos Pinheiro, vamos fazer Santo Inês agora com o dobro do tamanho, porque a região atendida é maior, então o objetivo é esse. Eu agradeço aqui, principalmente a bancada federal novamente, que compra essas ideias, compra no bom sentido, claro, né? Apoia essas ideias da gente, acredita no nosso trabalho, acredita na fundação. E agradeço ao conselho curador também do hospital, que acredita em mim, né? Porque se não acreditasse em mim, eu não podia vender a ideia para fora. Eu acho que às vezes a gente parece que é doido quando fala. Esse cara é maluco, queria fazer um centro de radioterapia maior do Brasil, tendo não sei quantos mil de prejuízo. Nós gastamos 60 milhões e fizemos. Como? Ajuda, não sei, vai aparecendo. A causa é boa e Deus ajuda. Então o futuro é a interiorização. Queremos a fundação, a necessidade. A gente tem que diagnosticar. Esse depoimento que você deu sobre a bancada federal é muito importante, porque mostra que, pelo menos, a bancada está se unindo em torno de uma causa. É como eu disse, a causa, o projeto é gerido pela fundação, mas a causa é de todo maranhense, a bancada é maranhense. Então, todo mundo deve apoiar, né? Tem que apoiar, mas deve apoiar essa causa, porque hoje, às vezes, a pessoa que está sendo atendida lá, o senhor, por exemplo, é um anônimo, mas amanhã, quem sabe quem é que está lá. Então, esse projeto é do maranhense. Eu fico, assim, muito feliz de poder estar à frente disso e estar levando isso para essas pessoas que precisam. A gente precisa diagnosticar o câncer precocemente, senão o hospital vai ser um lugar para conduzir as pessoas com dignidade para a morte. E não é isso que a gente quer. Eu quero terminar diferente. Opa. Nós estamos terminando o programa, eu quero terminar diferente. Eu quero que você faça, que eu vou pedir para você, você vai ficar agora irritado comigo, como sempre, que você me dê uma declaração sobre esse trabalho. Aí eu passo para para doutor Antônio, mandar um beijo para dona Enide e para toda a equipe dele. Então faça você, eu passo para ele e encerro o programa. Pronto. Moreira, falar de saúde, e aqui nós não estamos falando de saúde, estamos falando da doença, né? Falando da doença e do tratamento dela, é sempre muito importante. E eu, que acompanho o trabalho da Fundação Antônio Dino, tenho uma admiração inexcedível pela dona Enide Jorge Dino, pelo trabalho que a sua família faz. O exemplo de dona Enide é algo assim indescritível. Então, eu não poderia deixar também de fazer o mesmo depoimento com relação ao trabalho que eu tenho acompanhado do Antônio Dino, nesse momento que eu digo que é um outro momento da Fundação, que é de interiorização, que é de atender aquelas pessoas que vêm do interior para a capital em busca desse tratamento. Percebendo isso, o Antônio Dino, e naturalmente a diretoria, o conselho, o hospital, a fundação,
está procurando aliviar essa angústia, essa dor, esse sofrimento dos pacientes de câncer no Maranhão. Não tem outro depoimento a não ser fazer este reconhecimento do trabalho que é feito pela Fundação Antônio Dino há muitos anos, há muitas décadas, pela família de Antônio Dino. Doutor Antônio Dino, sua mensagem, por favor. Bom, doutor Nino, muito obrigado. Eu faço só o que minha avó me ensinou. Tá? Tento seguir o caminho que ela traçou para a gente. Em Pinheiro, uma vez me perguntaram o que era a fundação. Passou uma pessoa lá na porta do hospital e disse: o que é essa fundação aí? E eu nunca tinha parado para pensar. A fundação podia dizer: não, a fundação é o conselho curador, é um papel, é uma personalidade jurídica. Mas eu fiquei pensando, passei um tempo pensando. E aí a fundação, eu descobri que a fundação, na verdade, são essas 1.200 pessoas que estão lá, são todos esses pacientes que passam para se tratar por lá. A fundação sou eu, é o senhor, é todo mundo, né? A fundação não é uma pessoa jurídica comum, não a Fundação Antônio Jorge Dino. Então eu quero agradecer aqui, aproveitar esses últimos momentos para agradecer todas as pessoas, 1.200 pessoas, pelo menos, que estão lá, agradecer ao Conselho Curador, que faz parte da fundação, agradecer aos voluntários, aos doadores, e por que não agradecer as pessoas que estão se tratando lá, porque estão confiando a vida, colocando a vida nas nossas mãos, confiando na gente para isso. Então, eu realmente queria agradecer a todas as pessoas, aproveitar esses últimos minutos aqui e agradecer a todas as pessoas e não sei se tranquilizar, mas dizer que a gente está de olho no avanço da doença e que estamos tentando chegar perto dessas pessoas, desses pacientes, para tratá-los da melhor forma possível, dentro do pouco que a gente tem, mas tentando levar saúde para essas pessoas. Tá? Então, é isso que eu tinha. Eu quero agradecer. Falta uma coisa. Minha avó, um beijo, beijo grande para a senhora, viu? E eu também mando um grande beijo para a dona Enide, para toda a família do doutor Antônio Dino, de quem todos nós, por quem todos nós temos uma admiração muito grande. A ela, a dona Enide, a sua mãe, a toda a sua família, a seu pai, todos vocês. Muito obrigado. A minha amiga Silvia, Rosila, todo mundo, Célia, todo mundo. E ao meu amigo especial, doutor Ragildo, conselheiro, uma pessoa que eu conheço desde criança. Um grande abraço, um beijo a todos. E nós todos agradecemos à Fundação Antônio Jorge Dino, ao Hospital Deonora Belo, pelo belíssimo trabalho. E a esses seres humanos maravilhosos. A você, Dino, minha admiração, meu respeito. Muito obrigado. Leve a nossa mensagem, o nosso agradecimento. Doutor Carlos Nino, muito obrigado. Doutor Ian, me perdoe. Dona Glícia, também. E o programa Saudações comigo, Moreira Serra, fica por aqui. Hoje falamos de fundação. Você vai ter que voltar, porque a história é grande. E o trabalho é maior que a própria história. Essa que é a verdade. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Não perca, @programa Saudações no Instagram. Um grande abraço a todos. Ted Anderson, um abração para você. Muito obrigado. Tchau.